Quando um cristão morre. A morte, de fato, é um tópico que muitas vezes evitamos discutir, mas como cristãos, podemos encontrar conforto e esperança nas Escrituras Sagradas. O versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos lembra que não devemos ser ignorantes sobre a morte dos crentes, para que não nos entristeçamos como aqueles que não têm esperança. Isso nos aponta para uma perspectiva mais elevada sobre a morte, uma perspectiva de esperança e alegria. O Salmo 116, versículo 15, nos ensina que a morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Isso é uma prova do amor e do cuidado divino, pois a morte é apenas o início de uma jornada eterna com o Senhor. Quando um crente parte dessa vida terrena, ele entra na presença de Deus, onde não há mais dor, sofrimento ou tristeza. É o início de uma vida celestial repleta de alegria e comunhão com o Senhor. O livro de Apocalipse nos assegura que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. Eles descansam de suas fadigas terrenas e suas obras os seguem. Isso significa que o que fizeram em vida de bom e justo não é esquecido, mas é recompensado na presença de Deus. Essa é uma promessa incrível, pois nos mostra que a morte não é o fim, mas o começo de uma recompensa eterna. Romanos capítulo 14, versículo 8, nos lembra que como cristãos pertencemos ao Senhor, quer estejamos vivos ou mortos. Isso significa que Deus nos ama e cuida de nós em todas as circunstâncias, inclusive na morte. Ele é o Deus que nos leva para si quando chega o nosso tempo, e isso é motivo de alegria, pois sabemos que estaremos com Ele. Portanto, quando um cristão morre, não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Em vez disso, podemos encontrar conforto na palavra de Deus que nos assegura que a morte não é o fim, mas o começo de uma vida eterna com o Senhor. Podemos nos alegrar sabendo que nossos entes queridos estão em um lugar de paz e alegria, desfrutando da presença de Deus. A morte de um crente é uma passagem para a eternidade, um momento de recompensa e comunhão com o Senhor. Portanto, podemos encarar a morte com esperança e fé, sabendo que em Cristo encontramos a vida eterna. É um lembrete de que pertencemos ao Senhor, e Ele nos cuida desde o início da nossa jornada até o fim e além. Quando um cristão morre, é um momento de despedida temporária, mas também de celebração da vida que continua na presença de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como podemos encontrar conforto e esperança nas situações cotidianas, quando enfrentamos a partida de um ente querido. Imagine uma situação cotidiana, uma família reunida em uma cerimônia de despedida. Em vez de apenas lágrimas e luto, há palavras de consolo, canções de louvor e lembranças das boas ações daquele que partiu. Os versículos mencionados nos lembram que a morte de um cristão não é o fim, mas o início de algo grandioso. Essa perspectiva pode transformar a maneira como encaramos funerais e a perda de entes queridos. Em momentos como esses, podemos encontrar conforto nas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Estamos confiantes, digo, e preferimos estar ausente deste corpo e habitar com o Senhor. Quando um cristão parte, ele está simplesmente deixando o seu corpo terreno para estar com o Senhor, uma promessa que nos enche de esperança. Esse conhecimento nos ajuda a entender que a morte não é o fim da existência, mas a transição para algo ainda melhor. Além disso, imagine uma situação em que alguém enfrenta uma doença terminal. Em vez de viver com medo, um cristão pode enfrentar essa situação com fé e confiança, sabendo que a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna com Cristo. A jornada final se torna um momento de preparação espiritual. A pessoa pode passar tempo em oração, reflexão e reconciliação, sabendo que em breve estará na presença do Senhor. As palavras de Jesus em João 11, versículos 25 e 26 trazem grande conforto. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Essas palavras nos lembram que mesmo diante da morte, a vida eterna é uma promessa para aqueles que creem em Cristo. E o que dizer da situação de alguém que perde um ente querido? Nesses momentos de tristeza e saudade, a fé em Cristo oferece consolo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, nos lembra que assim como Jesus ressuscitou, Deus trará consigo aqueles que morreram em Cristo. A esperança de reencontro na eternidade é uma fonte de conforto inestimável. Outro aspecto importante é que, como cristãos, somos chamados a apoiar uns aos outros em tempos de luto. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos incentiva a levar os fardos uns dos outros, o que significa estar presente para os que estão sofrendo.
A comunidade de fé pode ser um refúgio de amor e apoio mútuo, nos lembrando de que não enfrentamos a morte sozinhos, mas como parte de uma família espiritual. Em resumo, quando um cristão morre, não é um momento de desespero, mas de esperança. A Bíblia nos assegura que a morte é o início de uma jornada eterna com o Senhor. Isso muda a maneira como enfrentamos funerais, doenças terminais e luto, pois nossa fé nos sustenta e nos lembra de que pertencemos a Deus. Enquanto caminhamos pela vida terrena, podemos fazer isso com a certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de algo glorioso.